Olá, caros alunos. O tema desta nossa videoaula é trabalho e potência. Primeiro, nós precisamos saber diferenciar qual é a definição de trabalho dado pela física e a definição que nós costumamos utilizar para trabalho no nosso dia a dia. Então, no nosso cotidiano, a gente relaciona a palavra trabalho com alguma atividade remunerada, como um emprego, ou como alguma atividade escolar. Só que na física, o trabalho ele é totalmente distinto. Ele tem uma relação diferente. E qual é a definição que a física dá para o termo trabalho, né? Então, trabalho é um tipo de energia. Tá bom? Então, a física trata o trabalho como uma forma de energia. Essa energia ela é transferida de um corpo para outro quando exercemos força sobre ele. Então, sempre que exercemos força em um corpo, e essa força faz o corpo se mover, desloca o corpo, estamos realizando trabalho, tá bom? Então, de um modo geral, o trabalho é um tipo de energia transferida ao corpo devido à ação de uma força que age, que atua sobre esse corpo, tá ok? Então, vamos agora à parte quantitativa. Vamos considerar aqui um corpo que está sobre uma superfície e temos um rapaz que puxa esse corpo, como nós podemos observar. Então, puxar é o ato de exercer uma força. Então, temos uma força sendo aplicada a este corpo. Esta força vai deslocar o corpo, vai fazer o corpo se mover. E ao deslocar o corpo, como nós podemos observar aqui no nosso vetor que está representado em vermelho, o deslocamento sofrido pelo corpo, tá bom? Então, temos uma força aplicada, temos um deslocamento realizado, então temos um trabalho realizado, tá bom? Então, um outro detalhe importante aqui é que quando nós observamos o vetor que representa a força e o vetor que representa o deslocamento, existe um ângulo entre estes dois vetores. Esse ângulo nós vamos utilizar a letra grega alfa para representar o ângulo entre os vetores força e deslocamento. Este ângulo é importante na determinação quantitativa do trabalho, tá bom? Então, aplicando a força e essa força deslocando o corpo, temos um trabalho realizado. Vamos usar aqui a letra grega A, tal, para representar o trabalho. Então, essa letrinha chamada tal representa para nós o trabalho, tá bom? Então, matematicamente, como é que nós definimos o trabalho? O trabalho está relacionado com a força aplicada e com o deslocamento realizado pela força. Então, de um modo geral, a equação que nos permite obter quanto de trabalho é realizado está aqui. Nós temos o trabalho, que ele vai depender da força aplicada, né? Tá aqui a força está sendo aplicada, depende do deslocamento realizado e, além disso, depende do ângulo entre a força e o deslocamento dada por essa propriedade matemática, essa função matemática chamada de cosseno do ângulo alfa, tá bom? Não se preocupem com esse cosseno, uma vez que é um ângulo e esse ângulo ele sempre possui um cosseno já pré-determinado que será informado nos problemas que iremos resolver, tá certo? Outro detalhe importante aqui é com respeito à unidade que usamos para medir o trabalho. Lembrando que medimos força em Newton e medimos distância em metro, tá bom? Então, a força é medida em Newton e a distância, o deslocamento, em metro. Portanto, a unidade que nós temos para o trabalho é Newton vezes metro. Só que essa unidade recebe um nome especial chamada de Joule, tá bom? Então, vamos utilizar o Joule para medir trabalho ou qualquer outra forma de energia. Então, na física, toda forma de energia ela é medida em Joule. E o trabalho, sendo um tipo de energia, vamos medir trabalho em Joule, tá bom? Agora, vamos a algumas observações importantes. O trabalho ele depende de três fatores: a força, o deslocamento e o ângulo alfa, tá bom? Então, devido a isso, o trabalho ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser nulo. E nós precisamos conhecer e identificar em quais situações o trabalho será positivo,
será nulo ou será negativo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quando é que o trabalho vai ser positivo? Olha só, quando o ângulo alfa ele tiver um valor entre 0 grau e 90 graus. Ou seja, quando o alfa for maior ou igual a 0 e menor que 90. Isso indica que alfa pode assumir o valor 0, mas não pode assumir o valor 90. Tá bom? Então, qualquer ângulo entre 0 e 90 graus, o trabalho será sempre positivo. Vamos ilustrar isso? Então, temos aqui a seguinte situação. Temos um carrinho de picolés que está sendo empurrado por uma garotinha. Então, a garota, ao empurrar o carrinho, exerce uma força horizontal para a direita, como nós podemos observar na imagem. Ela desloca o carrinho do ponto A para o ponto B e, portanto, temos um deslocamento realizado. Observe que o deslocamento também é horizontal e também aponta para a direita. Então, nós podemos observar o seguinte: a força é horizontal para a direita, a força aplicada, e o deslocamento realizado também é horizontal para a direita. Isso implica que o ângulo entre a força e o deslocamento é de 0 grau. Então, o nosso alfa vale 0 grau. Portanto, ao exercer uma força e deslocar o carrinho, a garota está realizando um trabalho positivo, tá bom? Detalhe aqui bastante importante é que a força e o deslocamento sempre possuem a mesma direção e sentido. Então, uma forma de nós identificarmos quando é que o trabalho é positivo é olhando para a força aplicada e para o deslocamento realizado. Quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o trabalho será positivo, tá bom? E qual é o significado físico de um trabalho positivo? O fato do trabalho ser positivo nos diz que o corpo recebe energia. Quem é o corpo nesta situação? É o carrinho de picolés aqui. A força exercida pela garota transfere para o carrinho de picolé energia. Essa energia faz com que o carrinho de picolé comece a se mover em virtude da ação da força, tá bom? Então, todo trabalho positivo fisicamente significa que o corpo está recebendo, está ganhando energia, tá bom? Quando o ângulo alfa está compreendido entre 90 graus e 180 graus, o trabalho terá um valor negativo, tá bom? Observe um detalhe aqui, é que o alfa ele é menor ou igual a 180 graus e maior do que 90, ou seja, a alfa pode assumir o valor 180, mas não pode assumir o valor 90. Qualquer valor entre 90 e 180 graus indica que o trabalho ele é negativo. Novamente, vamos analisar a seguinte situação. Nós temos um corpo, este corpo está em movimento, observe que ele se move para a direita, está aqui o deslocamento, portanto o corpo já está em movimento, tá certo? Se nós quisermos parar o corpo, o que é que nós temos que fazer? Exercer uma força. Em que sentido temos que exercer uma força? Temos que exercer essa força em sentido contrário ao deslocamento. Então, vamos aplicar uma força para a esquerda. Observe agora que o deslocamento ele é horizontal para a direita, enquanto a força aplicada é horizontal para a esquerda. Aplicamos uma força no sentido oposto ao deslocamento. Então, a situação que nós temos agora nos diz que o ângulo alfa tem que ser 180 graus. O ângulo entre a força aplicada e o deslocamento, 180 graus, tá bom? Então, neste caso, a força e o deslocamento, embora possuam a mesma direção, eles têm sentidos opostos. Então, a forma de observarmos quando que o trabalho é negativo é olhando para a força e para o deslocamento. Quando eles tiverem sentidos contrários, sentidos opostos, o ângulo entre eles será de 180 graus e, portanto, o trabalho será negativo. E qual é o significado físico de um trabalho negativo? Significa que o corpo perde energia. Olha só, o corpo aqui já estava em movimento. Ele já se deslocava sobre a superfície. Nosso objetivo era parar o corpo. Então, para parar o corpo, nós precisaríamos retirar a energia dele. Ao retirar a energia,
sua velocidade vai diminuindo gradativamente até que se torna nula. O corpo para. Tá bom? Então, realizar um trabalho negativo significa retirar energia de um corpo. Uma situação bem comum que você já deve ter experimentado é quando você anda de bicicleta. Ao pedalar, você está em movimento, mas se você quiser parar a bicicleta, o que é que você faz? Aperta o freio da bicicleta. O freio exerce uma força na bicicleta em sentido oposto ao movimento dela, portanto o freio retira energia da bicicleta, ou seja, realiza um trabalho negativo, tá bom? Uma última situação é aquele quando o trabalho será nulo. Em que situação o trabalho será zero? Né? Então, a primeira situação é quando o alfa for exatamente 90 graus. Então, numa situação em que a força e o deslocamento possuem um ângulo entre eles de 90 graus, o trabalho será zero. Então, vamos lá analisar. Olha só, nós temos aqui uma moça que caminha segurando algumas sacolas. Ela caminha para a direita. Então, ao caminhar para a direita, ela se desloca para a direita. Logo, o deslocamento aponta para a direita. Para segurar as sacolas, a moça exerce uma força na sacola. Essa força exercida é vertical para cima. Ela tem que exercer uma força para cima para impedir que a sacola caia. Então, essa força exercida pela garota sobre a sacola é vertical para cima. Mas nós já sabemos de aulas anteriores, videoaulas anteriores, que existe uma força que puxa a sacola para baixo. Essa força é o que nós chamamos de força peso, é a força gravitacional. Então, a sacola é puxada para baixo pela terra com uma força peso. Essa força peso aponta para baixo. Vamos analisar o seguinte. Olha só, o deslocamento da garota é para a direita. A força que ela exerce, que seria essa força F aqui, é para cima. Então, a força é vertical para cima e o deslocamento é horizontal para a direita. Então, tanto a força aplicada quanto o deslocamento agora possuem um ângulo entre eles de 90 graus. Está aqui o ângulo, olha só. Esse ângulo ele mede 90 graus. Portanto, nesta situação, ao caminhar segurando a sacola, embora ela esteja exercendo uma força, mas como o ângulo entre a força e o deslocamento é nulo, o trabalho realizado será nulo, será zero. Ela não realizará trabalho para transportar a sacola. Um outro ponto aqui é com respeito à força peso. Novamente, o deslocamento da sacola é para a direita, horizontal para a direita. Mas a terra atrai a sacola verticalmente para baixo. Novamente, o ângulo entre a força, que é o peso, e o deslocamento medem 90 graus. Logo, a força-peso exercida pela terra também não realiza trabalho. Tá certo? Um outro ponto aqui é que quando o ângulo entre a força e o deslocamento, como nós podemos observar nas duas situações, é 90 graus, nós dizemos que a força e o deslocamento são perpendiculares. Atenção para a palavrinha perpendicular. A palavra perpendicular sempre está associado a um ângulo de 90 graus. Tá ok? Uma outra situação é aquela onde você exerce uma força no corpo, mas esse corpo não se move. Portanto, não há movimento. Então, neste caso, o trabalho também será zero. Considere a seguinte situação. Você empurra uma parede. Você exerce uma força na parede, mas a parede não se move. A parede não se desloca. Logo, se não tem movimento, se não tem deslocamento, também não tem realização do trabalho. Tá bom? Então, um ponto extremamente importante aqui é o seguinte. Nas duas situações, tanto quando a moça caminha segurando as sacolas, quando você empurra a parede, tem força aplicada e, portanto, há um gasto de energia, mas não há realização do trabalho. Então, nós podemos dizer que nessas duas situações aqui, tanto na primeira situação quanto na segunda situação, há gasto de energia,
dispêndio de energia, significa gasto de energia, mas não tem trabalho realizado. Então, você a empurrar uma parede, você vai gastar energia, você vai cansar porque você vai gastar energia, mas não vai realizar trabalho. Você caminhar segurando uma sacola, um pacote, um objeto, não há realização de trabalho. Ou, no caso de você ficar em pé, simplesmente segurando a sacola, sem caminhar, simplesmente parado segurando a sacola, você também não realiza trabalho, tá certo? Vamos à potência. Qual é a definição que a física nos dá para potência? Olha só, a potência é a taxa temporal da realização de um trabalho. Isso indica que a potência está relacionada com trabalho realizado e em quanto tempo esse trabalho foi realizado. Vamos analisar a seguinte situação. Nós temos aqui alguns trabalhadores. Este trabalhador aqui, ele puxa uma corda com o objetivo de elevar o peso desse andar inferior para o andar superior. Portanto, ao puxar a corda, ele está exercendo uma força. Ao deslocar o peso, ele está desenvolvendo um trabalho, ele está realizando trabalho. Tem uma força aplicada, tem um deslocamento sendo realizado, então tem trabalho sendo realizado. Vamos considerar o seguinte, esse trabalhador A, ele realiza um trabalho de 100 joules. É a quantidade de energia que ele gasta para elevar o peso de um andar para outro. E o tempo que ele gasta para realizar esse trabalho foi de 20 segundos. Tá bom? Vamos pegar agora o trabalhador B. Esse trabalhador B, observe que ele vai realizar os mesmos 100 joules de energia. Ele vai gastar os mesmos 100 joules para elevar o peso. Porém, agora ele vai gastar um tempo inferior, vai gastar 10 segundos, metade do tempo anterior. O que aqui significa? Que existe uma diferença entre o trabalhador A e o trabalhador B. E essa diferença é justamente a potência. Quem foi que desenvolveu uma potência maior neste caso? Então, observe que realizar o mesmo trabalho em menos tempo implica que a potência desenvolvida pelo trabalhador foi maior. Então, nós podemos dizer que a potência de B, ou seja, a potência desenvolvida por B, é maior que a potência desenvolvida por A. Tá certo? Então, matematicamente, nós podemos dizer que a potência é uma razão, e uma razão é equivalente a uma divisão entre o trabalho realizado e o tempo gasto para realizar esse trabalho. Então, nós podemos escrever a seguinte equação para a potência. É o trabalho dividido pelo tempo. Vamos fazer essa divisão aqui. Ó. Potência é trabalho sobre tempo. Então, nós podemos dizer que nesta situação, para o trabalhador A, nós podemos dividir aqui 100 por 20, cujo resultado é 5. Para o trabalhador B, a potência que ele vai desenvolver será 100 dividido por 10, cujo resultado é 10. Portanto, nós observamos que a potência desenvolvida por B é maior do que a potência desenvolvida por A. Detalhe importante, B realizou o trabalho na metade do tempo que A. E, portanto, ele desenvolveu uma potência que é o dobro de A. Tá certo? Outro ponto importante é com respeito à unidade usada para medir o trabalho aqui. Nós já sabemos que medimos trabalho em joule e medimos o tempo em segundos. Portanto, a unidade da potência é joule por segundo. Só que essa unidade joule por segundo recebe um nome especial que é watt. Então, vamos medir potência em watt, tá certo? Então, neste caso aqui, a potência foi de 5 watts. E neste segundo caso, a potência foi de 10 watts, tá certo? Para concluirmos, vamos resolver esta questão, que irá nos ajudar a fixar melhor o conhecimento adquirido nesta videoaula. Então vamos lá. Temos aqui, em uma mina de carvão, um motor fixado à beira de um poço de 60 metros de profundidade puxa verticalmente um grande recipiente usado para recolher minério. A elevação do recipiente demora 30 segundos. Supondo que esse
movimento seja realizado com velocidade constante para um recipiente repleto de carvão e pesando 15.000 newtons, calcule a potência associada à força do motor. Então, todo problema que nós vamos resolver, a gente precisa primeiro identificar as informações importantes informadas no problema, dadas no problema. Então, a primeira informação aqui, olha só, é a profundidade do poço. A segunda informação é quanto tempo demora para que o motor consiga elevar o recipiente. A terceira informação é o recipiente é puxado com velocidade constante. E por último, o recipiente ele pesa 15.000 newtons, tá certo? E um outro detalhe é o que a questão nos pede. A gente tem que se ligar qual é a informação que a questão está pedindo. É a potência associada à força que o motor exerce, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós sabemos que o motor, para conseguir elevar o recipiente, está aqui o recipiente, o motor precisa exercer uma força no recipiente. Se o motor vai elevar o recipiente, essa força tem que apontar para cima. Então temos uma força exercida pelo motor e essa força ela tem que apontar para cima. O que é que vai acontecer com o recipiente? Ele sofrerá um deslocamento para cima. Para sair do poço da mina, ele deve percorrer 60 metros, que é a profundidade do poço. Então, o deslocamento do recipiente terá que ser vertical para cima. Então, o deslocamento é vertical para cima, tá bom? Então, vamos colocar aqui as informações dadas no problema. Temos aqui o deslocamento que o recipiente vai sofrer, que são esses 60 metros de profundidade. Temos quanto tempo demora para que o recipiente saia da mina, que está associada à força aplicada pelo motor. Então, temos 30 segundos, é o tempo em que o motor vai atuar esta força para puxar o recipiente para cima. Tá certo? E agora nós precisamos saber qual é a força que o motor exerce no recipiente. A questão nos diz que o recipiente ele pesa 15.000 newtons. Então nós sabemos de aulas anteriores que o peso é a força com a qual a Terra puxa o corpo verticalmente para baixo. Então temos uma força atuando no recipiente para baixo. Esta força para baixo é justamente o peso do recipiente com o minério. O motor exerce uma força para cima. Então nós precisamos saber quanto é o valor dessa força que o motor exerce. Aí é onde entra a informação de que a velocidade com a qual o motor puxa o recipiente é constante. Isso aqui nos faz lembrar da primeira lei de Newton que foi tratada em videoaulas anteriores. O que é que diz a primeira lei? Se um corpo se move com velocidade constante, é porque as forças que atuam sobre ele devem se anular, devem se cancelar. Então, nós observamos aqui que a força que o motor exerce é vertical para cima. Já a força-peso que puxa o recipiente de minério para baixo é vertical para baixo. Portanto, para que essas duas forças sejam canceladas, elas devem ser iguais. Elas têm que ter o mesmo valor. Portanto, a força que o motor exerce tem que ser igual ao peso do recipiente com minério, que de acordo com a questão, esse peso ele tem valor de 15.000 newtons. É o valor da força peso que atua no minério, 15.000 newtons, tá certo? Então, com isto, nós estamos em condições de começar nossos primeiros cálculos do problema. Então, tendo as informações, vamos aos cálculos. A questão nos pede para calcularmos a potência.
E aí a gente lembra da equação da potência. Qual é a equação que nós vimos agora há pouco para a potência? Nós escrevemos que a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo ΔT. Então, trabalho dividido por tempo nos dá potência. O tempo, nós temos informação do problema. O tempo está aqui. São esses 30 segundos. O que a questão não nos diz explicitamente é o trabalho. Então, isso significa dizer que nós precisamos descobrir o trabalho. E aí a gente lembra, o trabalho está relacionado com o quê? Com a força aplicada e com o deslocamento realizado. Então, nós lembramos da equação do trabalho, que é força multiplicado por deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. Tá bom? Então, a força nós temos, o deslocamento nós temos. Precisamos descobrir agora quem é o alfa. Precisamos saber quanto vale esse alfa. E como é que nós descobrimos isso? Olhando aqui. Olha só. O deslocamento é vertical para cima. A força aplicada pelo motor é vertical para cima. Portanto, a força e o deslocamento possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Neste caso, mesma direção, mesmo sentido, o ângulo entre eles será de 0 grau. Tá certo? Então, agora nós precisamos colocar essas informações na equação do trabalho. Então vamos lá. Está aqui o trabalho que nós precisamos calcular. Temos aqui a força que foi aplicada, que é esses 15.000 newtons. Então vamos escrever aqui 15.000 newtons. Multiplicado pelo deslocamento. O deslocamento é esses 60 metros. Então temos aqui 60 vezes, não podemos esquecer do cosseno, tá bom? Então escrevemos a palavra cosseno aqui. E o ângulo alfa. O ângulo alfa mede 0 grau. Está aqui, 0 grau. Então escrevemos aqui 0 grau, certo? Pronto. Nosso trabalho agora é simplesmente fazermos esta nossa multiplicação. 15.000 vezes 60 metros. Então, 15.000 vezes 60 tem como resultado 900.000. Então, vamos lá escrever aqui. 900.000. Vezes. Aí agora nós precisamos saber quanto é o cosseno de 0 grau. O cosseno de 0 grau ele tem valor 1, tá bom? Então, se o cosseno é 1, colocamos 1 aqui. E multiplicamos 900.000 por 1. E fazendo esta multiplicação, nós sabemos muito bem que o resultado é 900.000. O trabalho é de 900.000. E qual é a unidade do trabalho? O joule. Então, o motor deve realizar um trabalho de 900.000 joules, tá certo? Para elevar o recipiente, esses 60 metros, e retirá-lo do poço da mina, tá ok? Pronto. Sabendo que o trabalho realizado é 900.000 joules, então nós voltamos na equação da potência e calculamos esta potência. Então vamos lá, voltando aqui para a equação, a potência vai ser igual ao trabalho realizado, que são esses 900.000 joules. Então nós escrevemos aqui os 900.000
dividido pelo tempo. De acordo com a questão, o tempo de elevação do recipiente é de 30 segundos. Então, nós escrevemos aqui 30 e dividimos 900 por 30. Pegamos um resultado e dividimos por 30. 900 mil dividimos por 30. Então, o resultado dessa divisão é 30 mil. Tá certo? 30 mil. E qual é a unidade que usamos para medir a potência? É o watt. Então, a potência desenvolvida pelo motor para elevar esse peso, esse recipiente com peso de 15 mil newtons, 60 metros em 30 segundos, deve ser de 30 mil joules. Tá certo? 30 mil joules. Bom, chegamos ao final da videoaula. Até a próxima, pessoal.